Meio confuso para mim. Aquelas etapas que você fez de pegar ele em PNG, converter para TIFF. É a primeira etapa do processo. Ali é a arte final. É a arte final. Ali, Ali eu estou fazendo em que programa? Ali você vai fazer no Corel e no Photoshop. Pronto. Então até então a gente estava mexendo no Corel e no Photoshop. A gente estava tratando de designer. Tá. Agora a gente está tratando de operador de máquina. Que é esse programa aqui. Que é esse aqui. O nome dele? É esses dois, o Flex e o PrintX. O Flex é um RIP de impressão. Para você salvar o arquivo para esse programa entender a linguagem que tem que ser impressa. Aquele ainda não está instalado aqui? Ainda não vou instalar. O programa da máquina não reconhece o JPG, o TIFF. Ele reconhece o RIP. Ele reconhece o RIP. Tá. É uma linguagem de programação. Seja, entre um processo e outro acontece aquele lá. O ripou, aí esse vai abrir o que foi ripado para mandar o comando para a máquina. Isso. Pronto. Agora aquele negócio de fazer o canal lá pelo Corel, mais difícil ou mais fácil? Pelo Photoshop. Fazer o canal Spot. Porque pelo Corel, pelo que o chinês me passou, depois eu vou até mandar um vídeo. Ele só é fácil se tiver a arte vetorizada, com boa definição. Velho, de qualquer forma, tem uma hora que eu, por exemplo, ou os meninos aí, se quiser repetir algumas vezes. Aí você vai pegar praticando. No passo a passo, tem que colocar em mente que são 3 etapas para máquinas imprimir. Tá. Primeira etapa é o que é normal que você já faz de gráfica. Isso. Fechou o arquivo. O que muda? Você vai fechar ele em PNG ou PDF. Ele tem que estar vetorizado. Qual que é a etapa que é adicional? A etapa adicional é que você vai entrar no Photoshop e colocar o spot para ela reconhecer o branco. Tá. Aí você vai fechar em TIFF. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é ripar o arquivo. Que é no programa chamado... Que é no Flex. Qual que é a terceira etapa? Enviar. Para poder Para poder a máquina imprimir. Pronto, está imprimido. Finalizado. Está finalizado. Entendi. Então, basicamente, são 3 etapas. Uma etapa é a etapa de designer, que ele fecha o arquivo no Corel, faz tudo que tem que fazer, deixa exatamente no tamanho e depois coloca o spot color. Essa é uma etapa de designer. A etapa de operação da máquina já é essa daqui, que aqui eu vou pegar esse arquivo, trazer para o meu RIP. Toda máquina profissional tem RIP, não tem por onde correr. Flex tem RIP também já nesse? Não, vou instalar. Vai colocar aí. Não tem por onde correr, ele tem. E aí, aqui eu vou escolher as opções que eu quero. Porque aqui que ele me dá a opção de qualidade. Quantas passadas eu quero? Se eu quero 6, 8, 12 passadas. Se a tinta está carregada, muita cor, pouca cor. Baixar um pouquinho a carga de baixar a carga de tinta. Subir a carga de tinta. E que critério eu uso para fazer isso? Se eu devo... Aí é visual. Você vai sentir o que a impressão está precisando. Aí é visual. Porque as pessoas não fecham o arquivo de um padrão só. Por exemplo, uma agência de publicidade, ela fecha o arquivo num padrão só. Ele tem um Pantone de cor, ele tem um monitor calibrado no espectrofômetro, ele tem toda uma estrutura que o arquivo ele tem um padrão de fechamento. A gente não tem um padrão de fechamento porque a gente nem tem, por exemplo, o monitor não está calibrado. Então, o que você vê aqui, você não vai ver na impressão. O seu cliente lá às vezes está abrindo a imagem dele no celular e você está abrindo aqui, então a gente não tem esses critérios. Mas não existe pelo menos uma média? Por exemplo, eu não imagino, a gente que está começando aqui agora, não tem a sua experiência, para a gente ser exemplo, qual é a média? A média é você fazer... Não existe média, porque é você que determina o seu padrão de qualidade. Ele faz totalmente visual, diferente do outro. Exatamente. É o olho do cara. É o olho. Porque mesmo, talvez esse tom de verde aqui para mim tá ótimo. Ele vai olhar e vai me mostrar um monte de defeito. Porque ele tá todo dia. Nosso cliente já não gosta. Nosso cliente às vezes seu cliente já não gosta. Aí o impressor... Só que é o seguinte, nós estamos lá botando com um negócio que os insumos têm um custo alto.
Aí eu faço um trem desse todo, aí de repente, visualmente até tá bom, mas a tonalidade não está satisfatória como o cliente viu lá no celular, coisa que nunca vai dar. Nunca vai ficar igual. Vai ficar igual. Você tem que trabalhar com o cliente sempre que tem uma margem de variação. Mas como que você faz na impressão hoje? Porque sua impressão, a impressão ela nunca vem da cor certa. Não, nunca vem. Só que assim, Então, você não ela tem não um vem, padrão? ela não é que ela não vem na cor certa, ela não vem na tonalidade muitas vezes que a gente está vendo no monitor. Então, Aí, é a mesma mas coisa. aí- tem cliente que você vai ter que imprimir uma prova antes para ele. Por exemplo, porque Então, você como vai que eu perder material. faço? O cliente ele já sabe que ele não vai ter a cor Fidelidade. certa, porque isso daqui não é fine art. O que é fine art? Fine art é a gente calibra os monitores aqui e o que a gente vê no monitor vai imprimir. A impressora nem dá essa qualidade porque ela não é fine art. E aí o cliente ele já sabe, no geral o cliente já sabe. Agora o que eu faço? Tem projeto específico, por exemplo, logo de empresa, que nem eu peguei esses dias, 1000 sacolas para fazer no DTF. Então, aí eu já sabia que tinha que fazer uma prova de cor para eu chegar naquela cor exata, porque eu estou trabalhando com a imagem da empresa, o logo, foi o Banco Sicoob, então eu já sabia, é natural. Então com o tempo você mesmo vai aprendendo aquilo que você tem que fazer de prova de cor ou não. E outra coisa ainda, com o tempo você mesmo vai aprendendo como que a sua máquina funciona. Então com o tempo, daqui um mês e pouco, você vai falar assim, a minha máquina, o amarelo dela, se eu colocar nesse parâmetro aqui, ciano 50, magenta 50, entendeu? Esses tipos de, se eu fechar desse jeito, dá um tom. Você vai aprendendo, você vai conversando com a máquina, daí você vai aprendendo, falar, para eu ter um amarelo legal, eu tenho que fechar o arquivo desse jeito. Você E é mesmo nesse pega. programa aí que você define isso das 4 cores aí, ou adicional, ou Não, você pode fechar lá no Corel já. Mas aí Mas aqui dá. Fechou no Corel, aí ele vai obedecer o que o Corel fechou Não no PNG. obedece. Não obedece. Então vai dar no mesmo, né? Eu vou estar Isso aí sempre... não. Se você botar 100 máquinas, dá mesmo. Não imprime Esse cara igual. não sai igual. Não sai igual. Não, a minha, É isso que ele tá falando, você